Muito boa noite a todos. Para nós, professores, sempre é um desafio muito grande essa semana teológica. Por ano, o seminário apresenta 2 semanas teológicas, sendo que uma é dirigida, os palestrantes são os professores da casa. E eu fui encarregado para abrir nessa noite esta semana teológica sobre alguns dos 10 mandamentos, a ética dos 10 mandamentos. E eu vou falar sobre o 4º mandamento e o dia do Senhor. Convido os que puderem abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, para nós iniciarmos o assunto dessa noite. Capítulo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A nossa confissão de fé, adotada também por outras igrejas reformadas, no capítulo 21, que trata do culto religioso e do domingo, diz que é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus. Em sua palavra também, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser o sábado, igual descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. Desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado de Dia do Senhor, igual domingo, e que há de continuar até o fim do mundo, como o sábado cristão. Ainda no parágrafo 8º do mesmo capítulo, a confissão diz que este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, após a devida preparação de seu coração e organização de seus afazeres atuais, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de suas ocupações seculares e recreações diárias, mas também dedicam todo o tempo aos exercícios públicos e particulares de culto e das obrigações de atender aos necessitados e a praticar a misericórdia. Para as igrejas reformadas em geral, o Novo Testamento, então, ensina que o Shabat, o dia de descanso, é de obrigação perpétua, mesmo na Nova Aliança. É assim que as igrejas reformadas têm ensinado. Há, todavia, coisas que nós devemos discutir quando tratamos do caso bíblico para o Shabat cristão. Ele foi dado por Deus a Israel por decreto divino, como parte das 10 palavras da lei de Deus. E ainda que haja relatos de um dia similar de descanso entre os cananeus, por exemplo, e os babilônicos, a origem do Shabat, que é a palavra em hebraico para sábado, quer dizer descanso, vem certamente da fonte bíblica, do relato da criação. Ou seja, não podemos concordar com alguns que dizem que Israel aprendeu sobre o sábado ao chegar em Canaã, porque os cananeus guardavam o 7º dia de descanso, e eles aprenderam, por sua vez, com os babilônicos. Quero, então, agora, a partir de agora,
caminhar da seguinte forma. Nós vamos ver a origem do termo no Antigo Testamento, depois eu quero mostrar a relação de Jesus com o dia de descanso, e por fim, quero falar sobre o dia do Senhor. Nós certamente vivemos dias em que a igreja cristã tem tido um prejuízo muito grande por não observarmos o dia do Senhor. Quantos chegam nas suas igrejas para cultuar já cansados em extremo? Não se organizam com antecedência. Não se preparam para o dia do Senhor. E outros, por qualquer motivo, deixam de guardar este dia e deixam também de praticá-lo de forma positiva, que é participar dos cultos ao Senhor nosso Deus. Bom, em hebraico o termo é Shabat, e vem do verbo shavat, quer dizer cessar, parar de trabalhar, celebrar ou descansar. Mas o sentido descansar não é natural nesse verbo, e sim o sentido de cessar alguma coisa, concluir alguma obra, estar completo. Este é o sentido do texto original, porque é um dia que cessa algo, que marca um limite de divisão na semana, ou seja, ele é o último dia da semana. Não meramente um dia de descanso, mas um dia de cessar alguma coisa, cessar uma obra. E eu quero então começar por alguns textos do Antigo Testamento que falam sobre isso. O primeiro é Êxodo 16, 22 a 30. Daqui a pouco eu explico por que eu não estou começando com Gênesis. Tem um motivo em particular. Êxodo 16, 22 a 30 é a primeira passagem em que o mandamento aparece. E lá deixa implícito que não era guardado pelos israelitas no Egito, cuja semana era de 10 dias e não de 7 dias, como passou a ser a semana dos israelitas. E também outro detalhe nesse texto, que é aquele texto do maná, é que tudo indica que ali não era um dia de culto, era um dia de descanso, de cessar a obra. Pelo menos no começo foi assim. Eles não deveriam colher o maná no 7º dia, deviam fazer provisões no dia anterior, e naquele dia eles tinham que ficar em casa, não deveriam sair das suas casas. Portanto, nesse primeiro instante, não tinha o sentido que tem o domingo cristão, o dia de ir para a comunidade cristã e cultuar o nosso Deus. A seguir, em Êxodo 20, versículo 8 a 11, o texto lido, que faz parte dos 10 mandamentos, ou as 10 palavras, ali nós temos o 4º mandamento. Ali sim há uma ordem explícita para lembrar do dia do Shabat, para guardá-lo como um dia especial, separado de todos os outros e dedicado ao Senhor, sendo, portanto, nesse sentido, um dia santo. Israel deveria se abster de todo o trabalho, não só os humanos, mas os animais e também até a terra, posteriormente, recebe ordem para repousar. E é dada uma razão para o mandamento, porque Deus descansou no 7º dia da obra da criação. O outro texto, Êxodo 23, 12, diz: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Observe que neste texto é apresentado um lembrete do mandamento do Shabat, que inclui uma preocupação social como motivo para o descanso, a solidariedade para com os escravos e estrangeiros, e até mesmo com os animais. Eu li uma história interessante de um pastor contando que o seu pai tinha uma fazenda, e no dia de domingo ele dava uma porção dobrada para os animais, para as galinhas, comida especial para os porcos. Todos os animais recebiam um trato diferente. E o filho então perguntou para o pai por que ele fazia isso. E o pai então respondeu: os animais precisam saber que esse dia é diferente dos outros dias.
E nós é que temos que ensinar isso para eles. Êxodo 31, 12 a 17. É outro texto. Neste texto, o Shabat é chamado de sinal, em hebraico, ot. Sinal da santificação de Israel por Deus e também como celebração, e não apenas como descanso. Além disto, é dito que ele será uma aliança eterna entre Deus e Israel, sendo aplicável a pena de morte em caso de desobediência. Então vocês observam que o mandamento parece que ele foi tomando corpo, ele foi ganhando detalhes, não foi dado tudo de uma vez para Israel. Em Êxodo 34, 21, nesta ocasião, o mandamento foi associado à entrega do segundo conjunto das tábuas da lei, com o acréscimo da explicação: ao sétimo dia descansarás, aí está o acréscimo, quer na aradura, quer na cega. Esse detalhe da vida agrária confirma a promessa de Deus de que eles possuiriam a terra e que o mandamento deveria ser guardado em todos os momentos do serviço da terra, quer na aradura, quer na cega. Êxodo 35, 2 a 3, temos outra repetição desse mandamento. Aqui é mais solene. O sétimo dia vos será santo, o sábado de repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. E há um novo detalhe: a proibição de acender fogo para fazer os trabalhos domésticos, como cozinhar e assar. Então, mais um detalhe nós temos aqui. Saindo de Êxodo, quando nós chegamos em Levítico, capítulo 19, 3 e também o versículo 30, nós temos um detalhe. Deus chama os sábados de os meus sábados. Pela primeira vez na revelação, Deus reivindica ser o Senhor do sábado, a sua propriedade, e não propriedade do homem. Em Levítico 23, 3, o sábado é associado a uma lista de festas que começam com a festa, todas elas começando com o Shabat, ou o dia de descanso. Aqui nós devemos então fazer uma diferença sobre o sábado. Na verdade, nós temos sábado e sábados. Conforme observa o livro Guia de Estudo da Confissão de Fé de Westminster, nós temos os sábados do primeiro dia, observe esse detalhe, e o sábado do último dia. O que quer dizer isso? Bem, os sábados do primeiro dia eram associados sempre como preparativo e descanso antes de uma grande festa de Israel. Era chamado de Shabat, Shabaton. Festas tipo tabernáculos, uma semana de festa. Só que o período todo era de 8 dias. Por quê? Você tinha um sábado para começar a festa. Você vinha num ritmo de trabalho e cansaço. Você vai começar uma festa sagrada de uma semana. Antes dessa festa, você tem um Shabat, Shabaton, chamado de sábados, no plural. E o ponto alto destes sábados, no plural, ou sábados do primeiro dia, era o ano sabático, e não o dia de sábado. De 7 em 7 anos, a terra deveria descansar 1 ano das suas atividades agrícolas. E após 7 vezes 7, 49 anos, o ano seguinte era declarado também um sábado especial, que era chamado de o jubileu, considerado acima de todos os outros sábados. Era um dia da terra descansar, aliás, um ano da terra descansar, era o ano da redenção para os escravos de Israel, todos eram libertos, e também era um ano que as terras eram devolvidas para os seus proprietários originais, terras que eles tinham perdido por causa de dívidas ou outras situações. Então, sábados no plural, sábados do primeiro dia. E o sábado do último dia, que é o mais conhecido. O sábado do último dia, ele marca o final da semana, é o 7º dia da semana. Ele é mencionado no singular
e está ligado ao descanso da obra da criação, que está lá em Gênesis 2, 2 a 3. Observe que para os cristãos, o sábado do último dia, o sábado semanal, agora é o primeiro, é o sábado do primeiro dia, por causa da ressurreição de Cristo, tornando esse dia sem igual na história. E o seu sentido é, primeiramente, apontar para frente e não para trás. O sábado do último dia aponta para trás. O sábado do primeiro dia é a preparação para uma semana de descanso e festividade que vem. E essa mudança importante que aconteceu no Novo Testamento, e eu vou mostrar daqui a pouco. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 8 a 9, o escritor, pensando sobre este sábado do primeiro dia, que aponta para um descanso escatológico, ele diz assim: se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Outro texto é Deuteronômio 5, 12 a 15, que é, na verdade, a repetição dos 10 mandamentos. E nesta repetição também há algumas modificações. E a primeira é que começa com a palavra guarda, em vez de lembra-te. Depois acrescenta o boi e o jumento àquela lista de animais que deveriam descansar. À lista de trabalhadores também é acrescentada a frase: para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E apresenta ainda um motivo diferente para o mandamento. Os israelitas deveriam guardar o dia de Shabat, não mais como lembrança da criação, mas como lembrança da redenção de Israel, daquela escravidão no Egito. Não mais a obra da criação de Deus em 6 dias. Então aqui nós já temos essa mudança. Para concluir essa parte, alguns apontamentos. Em primeiro lugar, observem as razões para o quarto mandamento. Na lei de Deus, Moisés escreveu que este mandamento tinha razões sociais e religiosas. Em primeiro lugar, o Shabat foi apresentado como razão teológica, é verdade, por causa da obra da criação, Êxodo 20. Porque Deus em 6 dias fez todas as coisas e cessou a sua obra no dia 7º. Mas, em segundo lugar, há um sentido social a este mandamento. Os trabalhadores, livres ou escravos, os animais e até mesmo a terra, deveriam todos repousar nesse dia. Esta aliança é chamada de um sinal que mostra a graça de Deus ao santificar seu povo, a santidade de Deus para o seu povo, para o povo de Deus, e a autoridade de Deus, uma aliança que deve ser obedecida pelos israelitas. Segunda observação, veja a ordem positiva e as proibições. Ou seja, o mandamento ordena alguma coisa e proíbe outra coisa. Deve ser cuidadosamente notado por todos que este mandamento consiste de 2 partes, que estão interligadas. Há um mandamento para trabalhar 6 dias. 6 dias trabalharás. E há um mandamento para não trabalhar 1 dia por semana. E há, então, que lembrar disso. A desobediência em um deles afeta ambos. É curioso isso, não é? Você trabalha quantos dias por semana? 5 ou 6? Muitos trabalham 5 dias. Mas talvez você não tinha observado isso antes. O lado positivo do mandamento eu não vejo ninguém enfatizando. Não é? A gente enfatiza muito o lado do descanso.
Mas Deus ordenou, no mesmo mandamento, o trabalho de 6 dias. Se nós formos para o Novo Testamento, eu acho que o apóstolo Paulo foi bem pesado, e Jesus também, né? Jesus disse: o meu pai trabalha até agora, e eu também. Jesus não parava de trabalhar. E o apóstolo Paulo diz que a gente deve trabalhar dia e noite, para não ser pesado ao próximo. 6 dias trabalharás. A desobediência em um deles afeta a ambos, e eu quero provar isso. É um preceito que requer de nós diligência para cumprir aquela vocação e estado de vida na qual a divina providência nos colocou, para desempenhar seus ofícios com cuidado e consciência. Deus ordenou que o homem trabalhe 6 dias e guarde apenas um. Aquele que, podendo trabalhar, nunca trabalha, está incapacitado para adoração, está em pecado. O trabalho serve para abrir caminho para a adoração, assim como a adoração nos prepara para o trabalho. O fato que qualquer homem possa escapar à observância desta primeira metade do mandamento é uma triste reflexão sobre a nossa ordem social moderna, e mostra quão longe nos distanciamos do plano divino ideal para o ser humano. Ou seja, o fato de que essa primeira parte, qualquer pessoa escapa sem grandes reprimendas, é sinal da desgraça social que nós vivemos. Não é à toa que o nosso país está na miséria que está. E nós cristãos somos responsáveis. Nós buscamos muito as leis trabalhistas modernas, cada vez querendo colocar menos horas de trabalho por semana. Com isso nós produzimos menos, desobedecemos a Deus e não conseguimos produzir adequadamente o trabalho que Deus espera de nós. Então, quanto mais diligentes e fiéis formos em desempenhar os deveres dos 6 dias, mais valorizaremos o descanso do 7º. Esse dia não foi dado sem qualquer restrição. Esse dia foi dado para a liberdade do homem. Quando desobedecemos um lado, nós estragamos o outro lado também. Por exemplo, se nós não trabalharmos com diligência os 6 dias, pode ser que fique trabalho para o domingo. Não é assim? E aí você é tentado a trabalhar naquele dia, porque você não trabalhou suficientemente os 6 dias que deveria. Deus quer que o homem quebre o ciclo do trabalho por um dia em 7, concedendo-nos um antigozo daquela vida futura e melhor, diante da qual a presente não é mais do que um pequeno gosto, quando podemos nos voltar inteiramente daquilo que é material para aquilo que é espiritual, portanto, sermos equipados para pegar uma nova consagração e renovadas as energias, trabalharmos com mais afinco para o reino do nosso Deus e para o bem da sociedade. É assim que Deus espera de nós. Assim, em apertada síntese, quero dizer que a proibição de realizar qualquer trabalho nesse dia indica a intenção da lei, que era aliviar o povo de Israel, até mesmo os escravos e seus animais, de suas atividades ocupacionais diárias, durante um dia inteiro, a cada 7, no qual eles poderiam adorar a Deus e revigorar a sua saúde física. Vocês já observam que quando nós quebramos esse ritmo, o nosso corpo sente muito, ele se esgota fisicamente. Terceiro apontamento, a lei da criação ou um padrão celestial para o descanso. Alguns reformados têm usado esse termo, que o dia de sábado é uma lei da criação, focando muito mais o lado passado do que o lado futuro. Na verdade, a Confissão de Fé de Westminster
relaciona este mandamento à lei da natureza, ou lei da criação, e se apega muito a isso. O que parece ser um desvio, a meu ver, do foco geral da Escritura para o sétimo dia, o descanso de Deus. E agora eu vou mostrar por que eu não falei de Gênesis 2. Na verdade, meus irmãos, em Gênesis 2, nós não temos o quarto mandamento. Lá não aparece a palavra Shabat. Lá não tem nenhuma prescrição para o homem. Lá simplesmente diz que o nosso Deus criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo descansou. Mas não ordena ali que o homem descanse dos seus afazeres. Isso é feito por inferência. Não está errado. Mas o que eu estou querendo dizer é que o foco exagerado na obra da criação é um desvio de foco. Porque se nós observarmos o mandamento em Êxodo e Deuteronômio 20, já há um motivo diferente. O de Êxodo 20, por causa da criação. O de Deuteronômio, por causa da redenção. E quando nós fazemos isso, nós liberamos o caminho para a nova aliança. Para a vinda do Senhor Jesus Cristo, e um novo motivo nos é dado para o Shabat, no correr da revelação. O texto, então, de Gênesis 2 simplesmente diz que Deus terminou as suas atividades da criação no 6º dia, e então não as realizou no 7º. Outros textos, por exemplo, em Êxodo 20, 11, diz que Deus descansou. E Êxodo 31, 17 diz que Deus tomou alento. O texto diz claramente que Deus cessou o trabalho no 7º dia, a fim de descansar e tomar alento. Apesar, óbvio, de que Deus não precisa descansar nem tomar alento. O que só pode indicar, então, que o Shabat aponta escatologicamente para uma outra obra da criação, futura, é a escatologia. Desde o começo, esse dia aponta para um dia de descanso eterno que o nosso Deus está nos preparando. O mistério desse dia 7º não pode ser desvendado em termos humanos. Antes encontra seu objetivo e solução na revelação apresentada no Novo Testamento com Jesus Cristo e o seu descanso prometido na eternidade. Falar de Shabat sem falar de Jesus Cristo e do descanso eterno é desprezar o seu objetivo desde o começo. O relato da criação de Gênesis 1 e capítulo 2 também mostra que o último ato criador de Deus não é a criação da humanidade, mas a criação de um novo período de descanso para os seres humanos. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. E é por isso, meus irmãos, que Jesus disse para os fariseus, que devem ter ficado de boca aberta, né? Que meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Um outro apontamento desses textos do Antigo Testamento é que o Shabat é chamado de sinal da aliança para Israel. Observa isso. O dia 7º, o sábado do último dia da semana, ele é chamado de sinal de uma aliança, aliança do Sinai para Israel. Diz assim o texto de Êxodo 31, 13 a 17. Sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então era sinal da aliança de Israel e com a sua posse da terra. Este sinal poderia garantir a permanência na terra, ou, do contrário, se eles não obedecessem este sinal, eles perderiam a posse da terra. A aliança seria quebrada. E quebrando a aliança, não há mais obrigação moral com aquele sinal ali. Então, enquanto esta aliança do Sinai existisse,
o mandamento valeria para Israel. O Shabat seria o sinal entre Israel e o seu povo como permanência ou não na posse da terra prometida. Mas o fato conhecido de todos, conforme profeta após profeta foi mostrando, é que eles quebraram este sinal. Quebraram o sábado no singular e quebraram também os sábados das festas, mais especialmente o ano de jubileu, o ano sabático. E por causa disso, Deus fez com que a terra descansasse 70 anos. Mas o fato também de ser um sinal da antiga aliança aponta para a necessidade de uma nova aliança, de um novo sinal. E isso é prometido já no Antigo Testamento, em Cristo Jesus. E é por este motivo que os escritores cristãos passaram a falar do primeiro dia da semana e não mais do último dia da semana, porque eles perceberam que Jesus estava cumprindo uma nova fase na revelação de Deus, um novo dia, chamado Dia do Senhor, está surgindo. Então essa é a primeira parte. Na segunda parte, eu quero falar então sobre Jesus e o Shabat. Vou falar sobre a atitude de Jesus com esse Shabat judaico e o surgimento do Dia do Senhor, mas vou falar de forma bem sucinta, porque são vários textos. No livro do Shabat para o Dia do Senhor, editado por Dr. Carson e publicado pela nossa editora, há uma análise bem pormenorizada de vários desses textos, Evangelhos, Atos, Cartas Paulinas, Apocalipse, e quem quiser pesquisar, pode pesquisar lá. Aqui eu só vou dar alguns exemplos. Uma coisa que salta aos nossos olhos, nos Evangelhos principalmente, é que Jesus cumpriu o Shabat israelita. Jesus não guardou o domingo, não tinha domingo, não é? Isso é óbvio. Mas não as extrapolações da tradição oral, especialmente dos fariseus. Então, o que nós vemos nos evangelhos? Jesus ensinava nas sinagogas aos sábados, orava nas sinagogas, ele cultuava no sábado, ele ofereceu os seus sacrifícios, né, por exemplo, os pombinhos e outros animais, no sábado, assim como a sua família. Esse era o costume. Mas certamente algumas práticas de Jesus entraram em choque com as tradições orais dos judeus, as regras da halaká, assim é chamada a tradição oral dos judeus. Para Jesus, o rigor da tradição oral era contrário à vontade de Deus. As regras sobre o Shabat estavam, na verdade, cansando o povo e não descansando. Numa total inversão das coisas. Ficou algo pesado. Elas eram como montanhas dependuradas de um fio de cabelo, pois o ensino dessas tradições orais a respeito das Escrituras, as Escrituras têm poucas regras, mas as tradições orais têm muitas. Então a Escritura é um fio de cabelo e as tradições orais são montanhas penduradas neste fio de cabelo. Vou dar alguns exemplos. Em João 9, 1 a 41, nós temos o relato daquele cego de nascença. Ele foi curado no dia de sábado. Ali Jesus quebrou várias tradições orais dos fariseus. Misturar alguma coisa era um ato proibido no dia de sábado. Amassar pão ou massagear algo era uma das 39 categorias de trabalhos proibidos. E Jesus amassou o barro. Passar o lodo nos olhos do cego pode muito bem ser encaixado na categoria de unções proibidas.
mas isso não significou uma quebra da Torá. Porque, de modo nenhum, curar um doente no dia de sábado era proibido nas Escrituras. Em nenhum lugar isso estava escrito. Um outro exemplo, Marcos 1, 21 a 28. E também 1, 29 a 31. Ali nós temos o exorcismo, no primeiro caso, e no segundo, a primeira cura nos evangelhos. Ambos num dia de sábado. Em nenhum desses casos foi Jesus quem provocou deliberadamente um confronto com respeito ao dia de sábado. Mas o assunto era sobre a autoridade de Jesus e não o sábado. Este é um detalhe também curioso. Embora houvesse controvérsia entre Jesus e os fariseus por causa do sábado, quando nós analisamos a mensagem central das perícopes, das narrativas, você observa que o foco não é o sábado em si, mas se Jesus tem autoridade ou não para fazer aquilo. Ou seja, o foco é messiânico. Então, em primeiro lugar, Jesus cumpriu, com certeza, a Torá a respeito do dia de descanso. Mas ele não cumpriu as regras das tradições orais. Segunda observação geral sobre Jesus e o sábado é que nós não temos evidências irrefutáveis que Jesus tenha começado uma demanda propositalmente sobre o Shabat com os judeus. Essas discussões sobre o sábado são apresentadas num contexto maior dos milagres de Jesus Cristo. Mas não que Jesus começasse uma briguinha aqui ou acolá, discutindo sobre o dia de descanso. Terceiro lugar, Jesus indica que o descanso do Shabat é escatológico. Aponta para a sua missão no presente e no futuro. Isso pode ser visto, por exemplo, em João 5, 1 a 18. Nesse texto, apesar de ter curado o homem no sábado e isso ter gerado uma controvérsia, o foco do texto é que Jesus pode fazer isso, por quê? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso aponta que o Shabat é associado por Jesus Cristo à sua obra redentora, bem como a obra do seu Pai, no presente e no futuro. Outra narrativa que aponta o lado escatológico desse dia, João 9, 1 a 41. Na cura daquele cego de nascença, apesar da discussão ser sobre o sábado inicialmente, o que está em questão é a autoridade de Jesus. Se os líderes reconhecessem a cura e, portanto, as implicações messiânicas que João vê nesse episódio, teriam de se sujeitar à autoridade de Jesus Cristo, incluindo a autoridade para interpretar a lei do Shabat, como ele o fez naquele episódio. Um outro texto, em Marcos 2, 23 a 28, nós temos aquela narrativa em que Jesus está atravessando uma seara no dia de sábado, e os discípulos, ao passar, eles colhem espigas e comem alguns grãos no dia de sábado. E eles, então, acusaram Jesus de fazer coisas ilícitas no dia de sábado. Como é que Jesus respondeu isso? Em primeiro lugar, Jesus lembrou o episódio de Davi que comeu o pão da proposição, 1 Samuel 21, 1 a 7, que era apenas permitido aos sacerdotes. E nem por isso a Escritura diz que Davi pecou naquele dia. Com isso, Jesus quis mostrar que a rigidez dos fariseus não era compatível com o espírito da lei do Antigo Testamento, não é nem da Nova Aliança. E na conclusão desse texto, Jesus afirma que o sábado foi feito por causa do homem, Marcos 2, 27.
E acrescentou: de sorte que o Filho do Homem é Senhor sobre o sábado. Versículo 28. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus não está sugerindo que todo indivíduo tem liberdade de usar ou abusar do Shabat, como bem entender. Mas que a observância do Shabat no Antigo Testamento era um privilégio benéfico, e não apenas uma questão legal. O sábado foi feito para o homem, não um fim em si mesmo, como parecia ser a opinião dos fariseus. O sábado deveria beneficiar o homem, mas também Jesus quis dizer que ele era o Senhor do sábado. O Filho do Homem controla o Shabat e não pode ser controlado por ele. E Jesus é esse Filho do Homem. Será que também ele é o Senhor do Shabat? No sentido de que deve ser adorado no seu dia? Isso não é claramente defendido ainda nesse texto. Mas fica subentendido. Aquele que é Senhor pode lhe dar o destino que bem lhe aprouver. Assim, o conceito de dia de descanso na revelação da Escritura vai sendo alterado. O próprio Jesus Cristo vai apontando para essa possibilidade de mudança no futuro. Apesar disso, nem Jesus, nem seus discípulos parecem ser culpados de transgredir qualquer regra da Torá, apesar de ter rejeitado as tradições orais exageradas dos fariseus. Então, até aqui, nós sabemos que algo diferente está acontecendo com esse dia, mas ainda não sabemos exatamente em que isso vai dar. E agora, então, eu vou para a terceira parte, o dia do Senhor. Apesar de a igreja cristã ter se libertado do Shabat judaico, nos seus moldes, a igreja cristã adotou desde muito cedo uma semana de 7 dias e manteve praticamente inalterado o sistema judaico de numeração dos dias da semana, contando os dias até o Shabat e conferindo proeminência especial ao dia do Senhor. A designação mais antiga para o dia do Senhor é a expressão primeiro dia da semana. Marcos 16, 2, João 21, 19, Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, 2. Como é que isso se deu? Os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia para comemorar sua comunhão com Cristo ressurreto. Numa reunião que ocorria com frequência semanal e não mensal ou anual. É possível que primeiro eles se reuniam nas sinagogas e no templo no dia de sábado. E há relatos que, por causa da perseguição e por causa das crenças particulares e das orações diferenciadas, os cristãos oravam a Jesus. E isso não poderia ser feito junto com o culto judaico. Algumas partes do culto israelita poderiam ser compartilhadas por cristãos. O próprio Jesus participou desses cultos muitas vezes. Então eles começaram a se reunir inicialmente após as 6 horas da tarde do sábado, que já não era mais sábado para o judeu, por questão de conveniência. Sábado à noite, ou domingo à noite, se a gente quiser classificar os dias das 6 da tarde, 6 da manhã às 6 da tarde, não é? E não se sabe a partir de quando teve o costume de se comemorar esse dia, por causa da ressurreição de Cristo, na parte da manhã. E só posteriormente o dia inteiro passou a ser usado para os cultos e as celebrações da igreja cristã. O termo dia do Senhor aparece só uma vez. E está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. É claro que alguns escritores
questionam se isso se refere ao primeiro dia da semana. Mas para nós, sim. Se trata do primeiro dia da semana, dia regular de culto, do culto cristão na Ásia, no primeiro século. Apesar de Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2, não constituírem indicações claras da observância do domingo, nas igrejas paulinas, nós podemos dizer que é fato que os cristãos reunissem no primeiro dia da semana, ainda que não só no primeiro dia da semana. No Antigo Testamento, essa expressão aparece no Salmo 118, quando a palavra de Deus diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O dia que o Senhor fez, por isso o dia do Senhor. Essa é a origem mais antiga deste termo, dessa expressão. O que é que a igreja cristã celebra no domingo cristão? Vejamos algumas questões sobre esse dia do Senhor, então. Em primeiro lugar, a ressurreição vitoriosa de Cristo. Não se pode reduzir o Shabat judaico a apenas descanso, e muito menos o dia do Senhor a apenas descanso. É algo muito maior do que isso. É uma comemoração da ressurreição de Cristo. Por isso se chama Dia do Senhor ou domingo. É curioso, irmãos, que os católicos comemoram a Páscoa. Também os judeus, né? Mas os cristãos, eles comemoram a ressurreição de Cristo todos os domingos. Esse era o costume antigo das igrejas primitivas. O Dia do Senhor, semanal. E não mais o sábado judaico. A razão central dos cristãos observarem o primeiro dia da semana é este fato histórico, que Cristo ressuscitou dentre os mortos nesse dia. Assim como para Moisés, no primeiro instante, o motivo era a criação, no segundo instante, a libertação do Egito. Para a igreja primitiva, não existe motivo maior do que a ressurreição de Cristo e o surgimento da igreja. Podemos dizer também que este costume de comemorar a ressurreição de Cristo num culto semanal, no primeiro dia da semana, este costume é bem atestado nas igrejas fora da Palestina no segundo século. Ainda que no primeiro século nós temos dificuldades de provar isso, no segundo século já há bastante comprovação. E o curioso é que as igrejas gentílicas fora da Palestina guardavam o primeiro dia da semana, sem debates, sem controvérsias. Não há evidência que houvesse controvérsia sobre esse dia entre os gentios. Também não há evidência de que foi Paulo que inventou essa prática, apesar de ele ser o apóstolo dos gentios. Parece, então, inevitável concluir que os primeiros missionários, em geral, simplesmente exportaram a prática de onde? Das igrejas da Palestina. Como é que esses gentios, fora da Palestina, guardavam o primeiro dia da semana, no segundo século? Certamente aprenderam com os cristãos da Palestina. Quanto a essas evidências, temos o testemunho de Eusébio, por exemplo, segundo o qual, em seu tempo, havia dois grupos de ebionitas. Um deles guardava não apenas o Shabat e o restante da disciplina dos judeus, mas também o dia do Senhor como memorial da ressurreição do Salvador, enquanto o outro grupo não guardava o dia do Senhor. Sem dúvida, os cristãos da Palestina, e provavelmente muitos daqueles da dispersão, continuaram a descansar no sábado, porque eram judeus. Eram cristãos, mas eram israelitas. Eles frequentavam os cultos na sinagoga e também as reuniões de casa em casa da igreja cristã. Parece que
como mostra o livro de Carson, do Shabat para o Dia do Senhor, os cristãos começaram paulatinamente a desenvolver uma doutrina do primeiro dia da semana, e se afastando, em definitivo, do sábado judaico. No começo, eles não pensavam em anular o culto no sábado, mas a natureza totalmente escatológica do culto cristão deu-lhe uma nova cara, e isso ia ficando cada vez mais incompatível com as reuniões culticas dos judeus. Então, eles precisaram criar um novo culto, totalmente diferente do culto judaico, e isso no dia do Senhor, o dia da ressurreição. Uma vez que a ressurreição marcou o início decisivo desse novo tempo escatológico, era no mínimo apropriado a igreja primitiva escolher esse dia e não outro para ser o dia de adoração. E aqui eu já estou terminando, observo o seguinte, que ainda que a nossa confissão de fé fala de qualquer dia em cada 7, não é? Nas Escrituras, nem do Antigo nem do Novo, nós não somos ensinados assim. Não se pode dizer que segunda-feira é dia da ressurreição de Cristo, que quarta-feira é dia da ressurreição de Cristo. O primeiro dia é o dia da ressurreição de Cristo. Nós podemos cultuar a Deus em qualquer dia da semana, em qualquer hora da semana, mas nós não podemos chamar uma segunda-feira de dia da ressurreição de Cristo. Há, então, de fazer uma diferença. Outra observação que eu faço sobre o dia do Senhor é que alguns grupos, especialmente a segunda geração da reforma, dos chamados puritanos, eles chegaram quase que ao legalismo judaico com o dia do Senhor. Entraram em minúcias, tornando assim esse dia também um tanto pesado. Nós devemos entender que, a meu ver, o culto do primeiro dia, as reuniões do primeiro dia da semana, na igreja primitiva e também na igreja dos primeiros séculos, era uma celebração da ressurreição de Cristo. Eles não se prendiam, com certeza não, a minúcias do que não se podia fazer e o que se podia fazer nesse dia. O foco era, Cristo vai voltar, é escatológico. Ele ressuscitou e em breve vem. Vamos cultuar o seu nome, vamos adorá-lo. Eu creio que, ainda que as prescrições gerais para descansar nesse dia sejam legítimas, nós devemos fugir do farisaísmo atualmente também, a respeito desse dia. Encontramos motivos, então, para afirmar que o culto dominical teve início logo no começo da história cristã e desde o princípio era considerado uma comemoração da ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Mas isso não torna, em hipótese alguma, o domingo um shabat judaico, uma mera transposição do 7º para o 1º. Não é assim que nós devemos entender esse dia. Os primeiros cristãos não consideravam simplesmente um substituto para o sábado judaico. A revelação avançou, ela progrediu, e progrediu para o sentido escatológico. O dia do descanso eterno de Deus. Quais são, então, as aplicações gerais de tudo isso que nós ouvimos? Como que a igreja, então, deve guardar o dia do Senhor? Certamente fará muito bem em trabalhar 6 dias, com todo afinco, para poder descansar nesse dia. Não com o legalismo dos judeus, mas no espírito da nova aliança. É um dia do Senhor, não é o nosso dia, para mostrar a sua soberania e cultuar o nome dele.
deve olhar para frente, o dia futuro do eterno descanso, e não simplesmente o não fazer obras, a cessação de obras, mas a alegria de viver esse dia para Cristo. Uma outra aplicação é que nós deveríamos ser mais zelosos em nos reunirmos nesse dia. É um mandamento do Senhor. Ninguém deveria ficar na sua casa no dia do Senhor. Não é nosso dia. Outra aplicação é que as obras de misericórdia e de necessidade devem ser feitas nesse dia também. Muitas vezes, irmãos, nós não temos tempo para o próximo no dia da semana, por causa dos nossos afazeres. Que tal dedicarmos algumas horas deste dia para fazer o que Jesus fez nesse dia? Estudarmos os evangelhos e observarmos o que Jesus fez naquele dia. Não foi só pregar sermão e ir à igreja. Há muita coisa que pode ser feita nesse dia. Não podemos focar só no que é proibido nesse dia. Este que é o ponto. Assim eu chego ao final, rogando a Deus sabedoria e um novo despertar para o dia do Senhor em nossas igrejas. Louvo a Deus pela nossa denominação, que é uma igreja reformada, que defende este dia. Eu fui criado perto de outros ramos da cristandade evangélica, e eu lembro que lá no sítio a gente ia para a igreja e passava nos sítios dos irmãos de outras igrejas. No dia do Senhor eles estavam limpando cerca, fazendo buraco, trabalhando tudo que é tipo de obra, até na hora da escola dominical. Colocava o relógio lá, tomava um banho rapidinho, corria para a escola dominical. Voltava para a obra de novo, para o serviço de novo. E eu ficava observando como é diferente o dia de um cristão reformado, o dia do Senhor para um cristão reformado e o dia do Senhor para outros ramos da igreja evangélica. Nós devemos preservar esse dia com as obras do Senhor. Uma grande tentação para nós são as coisas da modernidade que tiram a nossa atenção, né? A internet, a televisão, Netflix e outras questões mais. Nós precisamos fugir dessas ocupações nesse dia também. Não com o legalismo farisaico, mas com a leveza, a liberdade que Cristo nos deu, para nós sairmos disso e melhor cultuarmos o nosso Deus e servirmos o próximo nesse dia. É isso que eu espero para a nossa igreja e para toda a cristandade no mundo. Amém.